E aí, galera? Bom, não precisa se assustar, isso aqui foi um conteúdo da nossa última aula, tá? É só pra gente dar uma lembradinha para fazer os exercícios de movimento circular uniforme. Então, o que nós vimos no movimento circular uniforme? É um movimento periódico, né? Então, ele se repete, e por isso que a gente trabalha com frequência e período. São grandezas ali associadas a movimentos periódicos, cíclicos. E o cálculo das velocidades. A gente calcula a velocidade escalar a partir do V, né? 2πr sobre período, ou 2πrf. Normalmente a gente usa a frequência. E a velocidade angular, que é a mudança de ângulo em relação ao tempo, 2π sobre período, ou 2πf. Não tem o raio, tá? Existe uma relação matemática que está aqui. Não sei se vocês estão vendo. Não, vocês não estão vendo. Então deixa eu colocar o... escrever aqui em cima, que aí vocês vão ver aqui, ó. Aqui. Que você relaciona as duas velocidades. E aí, quais são as aplicações disso? Além do movimento simples, frequência, período, você tem isso aqui, que são as polias e correias, tá? Ligadas por polias ou rodanas, ligadas por correia ou corrente, que é o primeiro caso da esquerda, ou por eixo. O que acontece por corrente ou por correia? Eu tenho a velocidade, tá, dessa corrente aqui transmitida. Então as velocidades são iguais. Igualando as equações de velocidade, lembrando que velocidade é ômega-r, você descobre que a correia que tem maior frequência é a que tem menor raio. O que não precisa ser muito inteligente quando você já viveu no mundo e você sabe que para manter esse aqui funcionando, a pequenininha tem que girar mais vezes, tá? Mas é importante vocês lembrarem esta informação, que a velocidade escalar é a mesma, quando está ligado por corrente ou correia. E também quando você tem rodas de tamanhos diferentes, trator, carro de corrida, que tem diferenças de tamanho de rodas na dianteira e na traseira, a velocidade é a mesma e o número de rotações é diferente. E quando é ligada por eixo, o que acontece? Quando um ponto da extremidade de um disco dá uma volta, o outro dá uma volta também. Porque você tem a rotação sendo igual. Elas estão presas no eixo, tá? Elas não estão livres para girar ali. Elas estão presas naquele eixo que gira. Então você tem as velocidades angulares agora iguais. Fazendo a substituição, você descobre que a frequência é a mesma, né? Aqui é uma substituição não muito inteligente que ele fez aqui. Mas a gente pode fazer uma outra substituição, que é a seguinte. A velocidade angular é V... Deixa eu dar uma diminuída aqui. Aqui. Velocidade angular. Você vai substituir de cada lado e vai ficar V sobre R. Você tem maior velocidade onde você tem maior raio. Então, nesse ponto aqui, a velocidade escalar é maior. E é por isso que lançamentos de foguetes normalmente são na região do Equador. Porque o raio da Terra é um pouco maior, não é muito maior, mas é um pouquinho maior do que perto dos polos, tá? Porque você tem um raio maior até o centro do eixo ali da Terra, tá bom? Então agora vamos ver aplicações e exercícios com esses conceitos. Esse aqui é uma página em branco. E aqui o primeiro exercício. Tem exercícios dos mais simples aos mais complicados, tá? Os primeiros são bem de boa. O menino passeia um carrossel. Sua mãe, do lado de fora, observa o garoto passar por ela a cada 30 segundos. Então, esse é o tempo de uma volta, o período. Determine a frequência em Hz e em RPM. Bom, uma foto eu vou utilizar primeiro para achar em Hz. Então, a frequência é 1 sobre 30 Hz. Essa é a primeira resposta. Tá? Se eu usar o período em segundos, eu vou achar no Sistema Internacional a frequência que é em Hz. Para transformar isso para RPM, eu multiplico por 60. E aí a frequência em RPM, 60 dividido por 30, é igual a 2 rotações por minuto, que é RPM. Tá? Beleza? O exercício 2. Dois exaustores eólicos instalados no telhado de um galpão se encontram em movimento circular uniforme, com frequências de 2 Hz e 2,5 Hz. A diferença entre os períodos. Bom, vamos calcular, né? Eu vou usar esse roxinho aqui para
esse caso, eu quero o período. O período é 1 sobre a frequência. Então é 1 sobre 2. O período para esse caso aqui, vamos ver se cortou ou não cortou, 0,5 segundos. Para o outro, eu vou usar o vermelho. Aqui eu vou fazer direto, tá? Já sabemos que o período é 1 sobre a frequência. 1 sobre 2,5. Se aqui fosse 10, daria 4. Então, aqui dá 0,4. A diferença entre esses períodos é um menos o outro, né? E aí você tem a resposta da alternativa como sendo a alternativa A, que é a diferença de 0,1 segundos, ou 1/10 de segundo. Ô, louco, professor, mas aí até eu fazia física, pô, só que coisa fácil. Tá, jovem, é o comecinho, tá? Os exercícios mais simples, claro que história de transformação, e aparece bastante, principalmente negócio de RPM, aí de período, frequência, por incrível que pareça aparece, porque depois vocês vão ver isso em ondas, movimento harmônico, então é meio que, sabe, uma coisa que transcende a área da mecânica aqui. 3. A frequência e o período dos minutos de um relógio são... Deve ser dos ponteiros de minutos, tá? Do relógio. Bom, vamos lá. O período. Quanto tempo demora pro ponteiro dos minutos dar uma volta? Tá? A cada 1 minuto ele anda um pouquinho, né? Em 60 minutos ele dá uma volta. Então, 60 minutos é o período de uma volta do ponteiro de minutos. O de hora é 12 horas. 12 horas porque tem que dar 2 voltas no relógio para fechar um dia, né? Então, 60 minutos, se eu multiplicar isso aqui por 60, porque as respostas estão em segundos, né? Eu tenho período de 3.600 segundos. Já podemos aqui cortar, ó. Esse aqui, apesar que está 60 minutos, né, aqui na resposta, então vou deixar aqui. Esse aqui e esse aqui. Aqui está em minutos. E a frequência? Bom, a frequência eu vou calcular pela equação de uma foto. Vou calcular para o sistema internacional primeiro. Então vou usar o período em segundos. A frequência eu quero, o período é 3.600, então a frequência é 1 sobre 3.600 segundos. Ou, em vez de colocar 3.600 segundos, eu coloco hertz. Então vamos para as alternativas. Frequência 1 sobre 3.600 e período 3.600. Tá? Aqui, na verdade, se você de novo olhar com mais calma, você vê que nenhuma dessas aqui poderiam ser, né? Porque como um é o inverso do outro, se você já descobre um, o outro é 1 dividido pelo valor daquele que você já tinha descoberto o valor. Tá? Então, alternativa A. Em uma bicicleta que se move com velocidade constante, considere um ponto A na periferia da catraca e um na periferia da roda. Analise as afirmações. Então, vamos fazer um esqueminha aqui. Eu tenho o eixo de trás, onde tem a roda. A catraca, aquela é o disquinho menor onde passa a corrente. Tá? Aqui é a catraca. E aqui eu tenho uma roda. Tá? Claro que a roda ela é oca, né? Mas eu vou fazer ela desse jeito que vai ficar mais fácil. Porque é esse tipo de problema que a gente está tendo aqui. Pinta rapidinho aqui. Aqui que eu fiz. Aí, beleza. Tá. Bom, o que acontece? Está ligado por eixo. Então, quando o disco 1 dá uma volta, o disco 2 dá outra volta. Dá outra volta não, dá a mesma volta. As velocidades angulares são iguais. Tá? Se as velocidades angulares são iguais e V é ômega-r, eu sei que V1 sobre R1 é igual a V2 sobre R2. Então, onde eu tenho menor raio, eu tenho a menor velocidade. Tá? A catraca, ele chamou de A, né? Deixa eu colocar a outra cor aqui. Aqui não é 1 e 2. Aqui é A e aqui é B. A velocidade escalar de A é igual a de B? Não.
tá? A velocidade depende do raio, porque a gente está falando das extremidades. Então essa aqui é falsa. A velocidade angular é igual? Sim, porque elas estão ligadas por eixo. Então essa é verdadeira. O período de A é igual ao período de B? Período é o tempo de uma volta. Então quando A dá uma volta, B dá uma volta. Então o tempo da volta é igual. 2 e 3 são as corretas. Certo? Tá acabando já aqui. Em uma obra de construção civil, uma carga de tijolos é levada com o uso de uma corda que passa com uma velocidade constante de 13,5 metros por segundo, sem deslizar por duas polias de raios de 27 e de 54. A razão entre a velocidade angular da polia grande e da polia menor. Então nós temos essa situação aqui, ó. Temos uma polia grande, vamos desenhar aqui polia grande. Temos uma polia menor. Tá? E temos uma corda aqui, uma corrente ligando essas polias. Assim. Aqui e aqui. Tá? Essa velocidade é 13,5 metros por segundo. Aqui eu tenho a polia, vou chamar de polia A e polia B. Ele quer a grande, isso, grande em razão da menor. Beleza. Então o que eu faço aqui? A velocidade é igual. A velocidade em A é igual a velocidade em B. Só que velocidade é 2π RF dos dois lados. O 2π eu vou cancelar. Qual que é o raio do lado maior? O raio do lado maior é 54. Tá? A frequência A. E na menor eu tenho o raio 27 e frequência B. Ele quer a razão da frequência maior, tá? Da razão entre a velocidade angular, desculpa. A velocidade angular da polia grande e da polia menor. Eu vou fazer a relação das frequências. Vou colocar aqui, ó. Vai ficar 27 sobre 54. Isso aqui dá... Não precisava puxar para o lado, né? Isso aqui vai dar meio. Que é a resposta. Você fala, professor, mas espera aí. Ele pediu velocidade angular, você fez da frequência. Então, só que a frequência está relacionada com quantas voltas isso aqui dá, né? Então, para cada uma volta aqui, eu tenho meia volta aqui, é isso que eu estou falando. Se aqui deu 360, aqui deu 180, né, graus. Aqui 2π, aqui π. Então, a razão das frequências é igual à razão das velocidades angulares. Por isso que eu posso fazer direto pela frequência. Porque ela está contando o número de voltas. A velocidade angular vai contar também o número de voltas. A velocidade que elas dão, que elas giram. Então, dá na mesma. Então, a resposta aqui é a alternativa D. E a saideira, no exercício 10. Duas rodas de raios errão e errinho, tanto que errão é maior que errinho, giram acopladas por meio de uma correia inextensível, que não desliza em relação às rodas. No instante inicial, os pontos A se encontram na posição mais alta, conforme a figura abaixo. Qual deve ser a razão de errão por errinho para que após 2/3 de giro completo da roda grande, o ponto A, menorzinho, esteja na mesma posição inicial da primeira vez? Você fala, meu Deus! Então, vamos lá. As velocidades são iguais, né? A velocidade, né, onde tem errão é igual onde tem errinho. Deixa eu fazer do mesmo lado aqui. Errinho e errão, tá? Bom, o que vai acontecer? Ele fala que é 2/3 de giro, né? Então eu vou pensar no seguinte, ele quer saber das razões, né? Espera só um pouquinho, que eu vou aparecer um negócio aqui. Então é o seguinte, eu vou abrir aqui, 2π errinho, f de errinho, é igual a 2π errão, f de errão. Já vou cortar esses 2π fora. O que acontece com a pequenininha, com a de errinho? Ele quer que o A volte para aquele ponto. Ou seja, onde eu tenho errinho, tem que ter dado uma volta. A frequência tem que ter sido um acontecimento completo. Para errão,
ele tem que ter girado 2/3. Então a frequência eu vou colocar aqui como 2/3 de volta. Tá? A frequência é de um acontecimento. Né? Eu vou colocar 2/3. Por que eu vou colocar 2/3? Ah, professor, mas qual que é o valor? É 1 e 2/3? Não. Tá? A proporção é de 1 para 2/3. Você precisa de uma frequência 1 na menor, uma volta completa, e 2/3 na outra. Ele quer errão por errinho. Então eu vou colocar o errão sobre errinho, tá? O errinho veio para cá, o 3 sobe e o 2 desce. Então isso aqui dá 3 sobre 2. Então, lembra, a proporção do caso A, da A pequenininho, do A minúsculo, tem que ser uma volta completa. Da maior, tem que ser 2/3 de volta. Então a frequência tem que ser 2/3 da outra, que é 1. Ela não pode dar uma volta completa. A frequência é a quantidade de acontecimentos de voltas em determinado período. Como o tempo que está acontecendo nos dois é igual, tá? O tempo, não o período. O tempo é o mesmo, porque isso acontece ao mesmo tempo. Enquanto um dá uma volta, a frequência é 1, outra frequência é 2/3. Beleza? Então, jovens, é isso. Esse vídeo ficou um pouquinho maior, mas espero que tenha ajudado vocês aí sobre a aula que a gente viu semana passada. Na semana que vem, nós vamos trabalhar com lançamento oblíquo e lançamento vertical, movimento uniformemente variado. Então, basicamente é isso. Então, qualquer dúvida, vocês têm lá o link para mandar as dúvidas. Bons estudos e, gente, desculpa o horário, mas deu ruim no áudio, o áudio ficou todo chiado, estava impossível assistir as aulas, tive que regravar tudo hoje de manhã. A de vocês é do primeiro ano, tá? Então, nos vemos aí semana que vem, bons estudos, bom final de semana e falou!